Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindas, meninas. Tudo bem? Bem-vindas a mais uma live do nosso programa Comer Saúde. Hoje vai ser um programa diferente um pouquinho, vai ser um programa assim, bem perto. Mas qualquer pergunta, qualquer comentário, tragam, venham participar. O que tiver de perguntas, né? Esse programa Comer Saúde é um programa onde nós discutimos estratégias que eu te mostro como é prazeroso comer saudável e sem glúten e o melhor de tudo, como é possível comer tudo o que mais gosta, não precisa excluir nada da alimentação. E hoje o tema da nossa live, o tema do nosso programa vai ser quais os benefícios de uma alimentação sem glúten. Por que eu trouxe esse tema? Então, ele foi o tema escolhido nessa semana. Essa semana foi um pouquinho diferente, né? Hoje nós não vamos ter receitas. Ela vai ficar para quinta. Nossa live de quinta vai ter um bolo delicioso que depois eu conto. Mas eu queria trazer para você e explicar quais os benefícios de não consumir glúten. Por quê? Porque diariamente eu recebo inúmeras mensagens, mas são muitas, de receitas que não dão certo, de preparações que acontece alguma coisa e não entende o porquê, de não conhecer os ingredientes, de não saber como substituir, qual o passo a passo. Muitas dúvidas relacionadas à preparação mesmo do glúten. E algumas delas são meio difíceis assim. Porque, por exemplo, eu que tivesse uma solução universal, única, para tudo. Que chegasse assim, o meu bolo não cresceu, é por esse motivo. Mas não, dentro da cozinha sem glúten é um pouquinho diferente. Não é uma fórmula tão exata, porque tem vários fatores que influenciam. Então, quando me chega assim, Bruna, o meu bolo tá com problema, ele não tá crescendo. Vamos ver aonde está o problema, né? Qual dos inúmeros fatores que pode ser? Quais são? E por que eu tô te falando tudo isso? Sabe qual é a maior dificuldade dentro da cozinha sem glúten? Vamos ver se alguém sabe. Qual delas? Existem várias, mas qual é a que é assim, sempre a maior dificuldade, que é sempre dita como a maior dificuldade? Realmente é. É entender que a cozinha sem glúten é completamente diferente da cozinha tradicional. Esse é o primordial. É o principal erro. É a principal dificuldade. Na verdade, o principal erro está relacionado com a dificuldade. Por quê? Porque quando já se sabe cozinhar, quando já se cozinha tradicionalmente, tu diz assim, não, eu já sei cozinhar, eu não preciso disso. Eu não preciso aprender, né, a cozinhar sem glúten. Como assim? Eu já faço bolo, eu já faço empadão, eu já faço um monte de receitas, de preparações, tudo normal e dá certo. Só vou trocar, vou substituir e ok, tudo certo. Mas é onde está o erro. É não aceitar, é não entender que é completamente diferente. Quando não entende, não aceita, daí tu vai cometer esses erros que eu digo que é dar murro em ponta de faca, né? Não, eu sei cozinhar, eu não preciso disso. E, pelo contrário, precisa aceitar e aprender que é completamente diferente. Toda aquela base, aquilo lá que você sabe, vai valer um pouquinho. Porque muda completamente. É muito diferente cozinhar sem e cozinhar da maneira tradicional, usando farinha de trigo, usando os alimentos tradicionais básicos, assim, bem comuns. Muda um pouco a cozinha sem glúten. O que se percebe quando substitui, quando não aceita, quando quer cozinhar sem glúten, quando quer mudar, quando quer transformar a sua alimentação? Empecilhos. Percebe-se
que vai colocando, nós somos resistentes, né? Nós vamos colocando barreiras. E isso é super natural do ser humano, sabia? Sim. Por quê? Qual é e isso vem assim, ó, muito, muito, muito antigo. É do tempo dos homens das cavernas. Qual é o primordial e quesito de sobrevivência? É fazer o mínimo esforço possível, seja ele qual for. Nós, desde os homens das cavernas, fomos treinados a economizar energia, a fazer o mínimo esforço necessário para tudo. E isso vem lá quando eles tinham que caçar. Caçavam, iam atrás de comida e depois o que fazia? Descansava. Ficava retirado. Por quê? Porque não sabia quando que ia ter alimento de novo, não sabia quanto. Então, para que cansar? Para que ter esforços? Era questão de sobrevivência. Era só o esforço necessário. Então, isso foi vindo. Hoje em dia, trazendo que nós não perdemos por completo, né? Qual que é o esforço necessário? Por exemplo, por que eu vou ir para academia? Por que eu vou ter que me movimentar? Por que eu vou ter que me mexer? Por que eu vou ter que sair de casa, né? Por quê? Isso a gente nunca pensa. O porquê de fazer. A gente sempre resguarda, né? Ah, não. A gente coloca empecilhos. Ah, não precisa, deixa para depois. Por que eu vou ter que buscar por uma alimentação saudável e sem glúten? Deixa para depois. É natural, é normal fazer o mínimo esforço necessário. Ah, se isso como eu estou fazendo, eu estou sobrevivendo, ok, tudo certo. Mas não precisa ser assim. Então, uma técnica maravilhosa para pular essa barreira, para vencer, é achar o benefício. Qual é o meu benefício de estar indo para academia? Ah, eu vou melhorar o tônus muscular, eu vou ficar mais disposta, eu vou estimular a serotonina, né, o hormônio do bem-estar, então, da alegria, do prazer, eu vou me sentir melhor. Sempre vai buscando, vai procurando benefícios. Qual é o benefício de uma alimentação saudável e sem glúten? Isso se faz necessário para nós vencermos barreiras. Porque quando a gente pensa no que a gente ganha, no que nós podemos ter, é onde nós conseguimos superar aquele marasmo. É quando a gente consegue sair e avançar. Sair da zona de conforto, que seria continuar fazendo tudo como está, e buscar algo diferente, buscar algo melhor. Então, dentro dos benefícios, que é o que eu quero te trazer, quais são os benefícios de não consumir glúten, de ter uma alimentação limpa, sem glúten, sem nada? Comece entendendo o que o glúten faz. O glúten no nosso organismo, ele causa inflamações. Ele causa isso em, assim, ó, mais de 90% da população. É um número gigantesco de pessoas. É muita gente. Isso vai ser em todos. E é um fator que é inevitável, porque teve mudança no grão, do trigo, nos produtos, enfim, e o nosso corpo, ele inflama. Isso é de todos. Acontece essas inflamações. E essas inflamações, além delas, o que elas causam? Causam inchaço, dores articulares. Sabe, quem nunca acordou com aquelas dorzinhas assim, nas juntas, né? A minha avó sempre fala, eu tô com dor na junta. E é bem normal sentir essas dores articulares. Ai, dói, sente incômodo no braço, nas pernas. Ela causa isso também. O consumo do glúten devido às inflamações causam dores articulares, acordar inchada, acordar com o rosto redondo, né? Acordar com aquela barriga estufada, com aquele mal-estar que tu sente que parece que tá ressaqueada, assim, que tu se sente mal pra caramba. Fora isso, ela causa várias
agravos, várias complicações em doenças autoimunes. Então, tudo isso é em decorrência de uma alimentação com glúten, uma alimentação até então tradicional, que fomos ensinados a ter, a reproduzir. É aquele pão francês tradicional, é aquela alimentação riquíssima em carboidratos, é aquela massa feita com farinha de trigo. E fomos habituados a consumir isso, aqueles biscoitos, uma alimentação mais industrializada, né? Devido à praticidade, ao mínimo esforço. Tudo isso foi trazendo essas complicações. E quem pensa que está tudo certo, que é normal, que é assim mesmo, eu não tô legal, eu acordo indisposta, eu até durmo, mas eu não durmo legal, eu acordo cansada, acha que tá tudo certo. Não está tudo certo, não é normal ser assim, não é para aceitar ser assim, porque não precisa. Quando se retira o glúten da alimentação, é como se tu retirasse com a mão tudo isso. E eu digo literalmente, porque quando tu começa a limpar, a desintoxicar, que tu retira o glúten, o teu corpo, ele faz uma autolimpeza, uma autorrenovação. Ele é muito sábio, ele limpa. Ele tira todo esse processo inflamatório, vai reduzindo, essas dores, elas somem. Dores por quem tem doenças autoimunes, dores relacionadas às doenças, elas diminuem assim, expressivamente, muito grande a redução. E tudo simplesmente retirando o glúten da alimentação. É como retirar com a mão, tu passa e tira tudo. Então, tu tem mais disposição, tu acorda melhor, tu acorda com ânimo, aquele teu dia rende, tu consegue fazer 1000 coisas e se sentindo bem. Tu não precisa acordar, sabe aquele dia que não vai, por mais que tu tenha tudo isso vindo com uma alimentação sem glúten. Tudo isso é maravilhoso. Todos esses benefícios são através da alimentação. Então, quando me pedem assim, Bruna, qual o benefício de não consumir glúten? Quem tem alergia, quem tem doença celíaca, quem tem sensibilidade ao glúten, geralmente associa a dor, né? Porque sente desconforto. Muitos casos tem cólica, sente aquele vruvru na barriga, sabe aqueles barulhos que incomodam? Sentem aquela dor. Então, é mais fácil de ser percebido. É mais perceptível quando se tem uma relação direta com a doença. Só que muitas pessoas não têm, não sabem, não correlacionam com aquela doença, nem imaginam que não estar se sentindo bem é devido ao glúten. E é um número muito maior que você possa imaginar. É muitas pessoas mesmo. Que tu vai descobrir depois, eu tinha dor, eu tinha artrite reumatoide, eu tinha dores horríveis. E tirando o glúten, simplesmente diminui. Todas essas reações que você tem, quando você tem alguma doença, é muito mais fácil do que quando você não tem. Ela passa despercebida. Quando você tira, que você consegue fazer essa relação, que você percebe os benefícios, daí sim você vê. Então, eu tô te falando tudo isso, quais são, o que ela causa, para você perceber o benefício. Quando for lá buscar o mínimo esforço, eu vou comer isso mesmo, eu vou procurar no mercado, eu vou tentar achar algo pronto, pensa no benefício. Pensa em tudo que você pode colher retirando o glúten da alimentação. Você sempre vai me ouvir falando, vai estar assim, descalada de saber, né? Que o peso, ele é mero assim, bônus. Que ele vem, a perda de peso vem você simplesmente modificando a alimentação, comendo, ele vem de uma forma muito natural. É brinde. Você muda a alimentação, além de ter todos os benefícios de não consumir o glúten físicos que você sente, você ainda perde peso comendo.
e comendo tudo o que tu gosta. Sim, é possível. Tu não precisa deixar de comer, tu pode comer tudo sem glúten. Pode comer aquela pizza, pode comer aquele bolo, pode comer simplesmente substituindo. Então você substitui o pão francês tradicional do café da manhã por um pão sem glúten. Você substitui aquela pizza bem gostosa da sexta-feira, do jantar, por uma pizza sem glúten. Substitui o bolo do café da tarde por um bolo sem glúten. Tu consegue substituir tudo da tua alimentação sem glúten. Vai colocando empecilhos? Não, não precisa, não é necessário. Aquilo que te fala, ai, é difícil. Sabe quando a gente tem, que eu sempre brinco, que tem um que diz, ah, não, vai lá que você consegue, que você é forte, que você vai conseguir. E tem outro do lado, ai, mas será que eu tenho que fazer isso? Será que eu preciso trocar? Será que eu não consigo fazer sem deixar, né, a minha rotina habitual? Eu vou te falar, troca. Troca que é muito mais fácil do que você imagina. É muito mais simples do que se possa imaginar. Porque é natural a gente colocar empecilho e dificultar. A gente sempre coloca assim, ah, não, eu vou continuar. Por quê? Porque mudar vai me fazer ter esforço. Só o fato de tu pensar o que tu vai comer para o teu cérebro é um esforço. Ele vai se preocupar pensando, o que eu vou ter na minha alimentação essa semana? Eu podia fazer um pastel, eu podia fazer um bolo, eu podia fazer uma pizza, eu podia fazer uma esfirra, podia fazer tanta coisa, né? Por que ele vai pensar se pode buscar pronto? Daí tu pensa, qual o benefício de não ter o glúten na alimentação? Qual o benefício de não ter esses alimentos prontos? Qual o benefício de buscar por uma alimentação saudável sem glúten? Isso é o que vai te fazer mudar. Isso é o que vai te fazer ser forte. Quando vir aquela vozinha assim, não vai lá, não precisa, né? A gente vai colocando barreiras que não são necessárias. Então, quando se percebe que os benefícios são tão grandiosos, é tão gigantesco, é muito rápido a melhora, grande. Quando eu te digo grande, é porque assim, é cumulativo. Tu melhora vários fatores, não é só um. Então, tudo isso tu vai percebendo assim, vale o esforço de pensar o que comer. Vale o esforço de mudar. Vale o esforço de buscar aprender. Vale o meu esforço de ir atrás, de conhecer e ver que não é caro ter alimentação sem glúten, que os ingredientes não são caros. Quando se sabe quais os ingredientes buscar de maneira assertiva, assim, eu não vou sair lá a moda doido comprando tudo que tem, não é caro, porque tu compra só o que é necessário. Aquela semana vai fazer um pão, vai fazer um bolo, o que eu preciso para fazer? Então, tu vê que não sai caro. E quando tu passa a fazer, tu vê que sai menos ainda. Por quê? Porque uma alimentação pronta, buscar por alimentos gostosos e prontos, sem glúten, realmente é caro, tá? E eu te falo isso com bagagem, porque eu fazia por um tempo alimentos sem glúten para vender. E eu acho que eu já te contei. Por que eles são caros? Por que tem um valor tão grande agregado? Por exemplo, tu vai pegar um brownie pronto, tu compra brownie de 50 gramas por 15 reais, por 13 reais. É muito valor agregado num produto pequeno. Porque quase ninguém faz. Porque quase ninguém sabe qual é essa alquimia de ingredientes, como fazer essa troca, essa mudança da cozinha tradicional para a cozinha sem glúten. Então, agrega muito valor nesse produto. Vai que as pessoas deixam, por exemplo, eu vou fazer para mim, eu não vou fazer para vender. E o valor vai subindo. Então, realmente, buscar por produtos prontos é caro. Sabe que um dos fatores que eu deixei de fazer foi esse. Por ganhar muito? Não, né? Ganhava bastante, tá? Tinha um valor bem grande, tipo um brownie de 2 reais, vendia por 6.
Ganhava R$ 4 em uma unidade de brownie. É um valor é uma margem de lucratividade enorme dentro de produtos sem glúten, dessa linha funcional. Só que, o que eu percebi? Que eu criava barreiras. Eu não fazia com que muitas pessoas tivessem acesso a esse produto. Quem que ia consumir esse produto? Aquela pessoa que ia lá buscar. Ah, e outra, né? Eu fazia para revenda, no caso. Eu entregava em lancherias, em cafeterias, e elas vendiam esse produto pronto. Eu não fazia direto para o consumidor final. Então, tinha um valor ainda maior. Ele era vendido. Tinha lugares que era vendido por 12 até 15 reais. Brownie, sem falar nos outros produtos. Só que, quantas pessoas podiam ter acesso a esse produto? Quantas pessoas conseguem ter uma alimentação saudável, sem glúten, gostosa, gastando pouco? Pouquíssimas. Porque ia lá e ia buscar por ele pronto. O que eu fiz? Parei de vender. Eu disse não. Eu não é que eu não quero isso. Eu não quero fazer para vender. Eu quero ensinar as pessoas a fazer, porque sai muito barato. Então eu queria ensinar e queria mostrar como é possível ser saudável sem consumir glúten, ter todos esses benefícios e mostrar que não era caro, que fazendo era possível ter alimentos gostosos, sem glúten e sem deixar de comer o que nós mais gostamos. E quando eu falo nós, eu falo de mim, Bruna também, porque eu amo comer, gente. Eu pareço. Eu fico o tempo inteiro roendo. Eu não deixo de comer. Ai, Bruna, eu como muito, eu faço todas as refeições. Claro, tem dias que eu faço jejum, mas isso são poucas as vezes na semana. E, fora isso, é uma alimentação normal. Tenho vontade de comer pizza? Coma minha pizza. Sem glúten, é claro. Tenho vontade de comer pastel? Como pastel. Tenho vontade de comer bolo? Como bolo. Só que tudo isso buscando por uma alimentação sem glúten. Então, pode comer tudo. É possível tu comer tudo. Muita comida gostosa. Chega a ser difícil escolher. Ai, hoje, quando eu vou escolher o cardápio da semana, né? E hoje o que eu vou fazer? Eu sempre escrevo, igual eu falo para você. Escreve, coloca lá no papel o que eu vou fazer de lanche para essa semana, o que eu vou já deixar pronto, preparado. Agora, quando as crianças voltaram, que está sendo uma readaptação na rotina, né? Ficaram 1 ano em casa, sem aula, com aula online, e agora voltou a aula presencial à escola. Então, voltou toda a rotina de fazer lanche para levar. E é outro processo de preparar. O que eu vou preparar para eles? O que eu vou ter? O que eu vou comer? O que nós vamos fazer? E tudo isso não é algo assim, eu vou. Não, é comida gostosa. É comida que a gente sinta prazer em comer. Eu gosto de comer, então tem que ser comida boa, né? Tem que ser comida assim, hoje eu vou comer de lanche, por exemplo, ou de café da manhã, que eu gosto muito. É um bolinho de banana. É um bolinho de chocolate com uma calda, é um bolinho. Mas tem que ser algo que seja gostoso. Então, pode sim deixar de comer glúten, se sentir bem, perder peso como consequência e comer tudo. Comer com prazer, comer comidas gostosas. Não aquilo lá que tu vai fazer assim, não, eu tirei o glúten simplesmente e agora? Agora eu não posso mais comer. Eu não posso comer o que eu gosto, eu não posso comer bolo, eu não posso comer um pastel, por exemplo. Não, pode. Pode sim. Não precisa ser assim, né? Então, pode comer tudo o que você mais deseja. Fazer alimentos sem glúten, eu quero que você tenha sempre isso em mente. Nunca vai ser gasto, nunca vai ser caro, nunca vai ser. Quando você pensar assim, não, fazer isso daí vai dar muito trabalho, vai ser caro. Pensa que é investir na sua saúde. Pensa no benefício que isso vai te trazer. Pensa quantas coisas boas você vai colher de estar investindo em você. Estar investindo na sua saúde. Sempre tenha isso em mente.
Restrição de glúten não quer dizer limitação em absolutamente nada. Tu não precisa se limitar a comer comida gostosa, tu não precisa se limitar em comer o que você mais deseja, você não precisa se limitar em comer sempre a mesma coisa, você não precisa de nada disso. Simplesmente restringe, tira o glúten, só que é o glúten, não é a comida gostosa, tá? Bastante perguntas que eu recebo relacionado à substituição de farinhas. Por exemplo, assim, Bruna, tá, mas qual que é melhor? Qual que vai me trazer mais benefícios à saúde? Qual que de fato é boa? Quando a gente fala de cozinha sem glúten, de buscar por ingredientes saudáveis, é igual eu te falei no início. Queria eu dizer que tem uma fórmula única para tudo, que tu vai tirar a farinha de trigo, vai trazer uma única farinha, um único ingrediente milagroso e vai ser único, né? Não tem, vai depender. Por exemplo, tem várias farinhas prontas. Simplesmente tu substituindo elas, é aquilo que eu te falei. Substitui o pão francês por um pão sem glúten. Substitui o bolo feito tradicional por um bolo sem glúten. Substitui comidas que você já consome tradicionalmente por preparações sem glúten. Então, qual é a melhor farinha? Qual que vai ser a melhor substituição? Depende. Depende do que tu vai ter. Não fica se prendendo muito, eu só vou poder começar a consumir produtos sem glúten quando eu for lá, eu fazer um rancho, né? Vou comprar um monte de farinha sem glúten. Não se limita. Não vai colocando empecilhos para fazer o mínimo esforço. Não precisa disso. A melhor é a que tu vai substituir. É a que tu vai lá e vai comprar, por exemplo, vou trocar a farinha de trigo por farinha de arroz integral. Primeiro passo, depois eu já vou comprar uma semente de linhaça, por exemplo, se não tiver alergia à aveia diretamente, né? Não a contaminação cruzada, mas diretamente a aveia. Se puder consumir, eu vou comprar então aveia em flocos, um farelo de aveia, uma farinha de aveia. É simples. Não coloque empecilho no que não precisa. Então, o primeiro passo para você ter uma alimentação saudável e sem glúten começa do simples, começa do básico. Qual é a melhor para substituir? É aquela que você for substituir. É a farinha de arroz, é a semente de linhaça, é a farinha de aveia, por exemplo, farinha de uma oleaginosa, por exemplo, de amêndoas, de castanha de caju, aqui você tiver mais fácil acesso naquele momento, você consegue substituir. Então, é o trocar, é o dar o primeiro passo, é querer ter todos os benefícios de uma alimentação sem glúten. Agora eu já te falei nesse programa quais são os benefícios de não consumir o glúten, de buscar por uma alimentação saudável, gostosa e sem glúten, comendo tudo que você mais gosta. E na quinta-feira nós temos mais um programa Comer Saúde. Então eu te vejo na quinta. Beijo!